Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos começar, né? Pão Nosso, Chico Xavier, por Emmanuel. A gente vai ler a lição 24 hoje. Filhos pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Lucas 15, 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz lhe tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Quem se sentir confortável para fechar os olhos, quem não precisar, não quiser, pode ficar de olhos abertos. Mas que a gente possa fazer na nossa prece, fazer uma comunhão com o Criador e com a espiritualidade da casa. Jesus, nosso mestre e nosso amigo, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu santo nome, buscando o teu amor, a tua paz e o teu entendimento. É mais uma noite de terça-feira em que nos reunimos aqui para ouvir o seu evangelho de amor. É mais uma noite que saímos do nosso lar, do nosso trabalho e estamos à procura de um norte, de discernimento, de orientação, de direcionamento. Precisamos ouvir a tua palavra, precisamos nos sentir próximos de ti, precisamos sentir a tua palavra para que faça sentido no nosso coração o que precisamos fazer, como podemos pensar, como devemos agir. Buscar uma casa de oração para nós aqui na Terra nada mais é do que uma busca por um conforto, por uma proteção, pelo teu amor. Que nesse momento, essa hora e meia que vamos passar aqui, possamos nos identificar com a sua palavra, que possamos resolver questões internas, que trazemos no íntimo do nosso coração e que muitas vezes ninguém sabe o que estamos passando, só nós sabemos. E que nesse momento que estamos aqui, possamos entregar de verdade a nossa dúvida, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso pedido, para que o Senhor possa nos direcionar, nos atender, nos aliviar, com a sua misericórdia e com o seu amor, fazer o melhor por nós. Temos essa fé, temos esse desejo, que nessa noite, ao estudarmos essa palestra, que o nosso querido irmão veio aqui dividir conosco, através da sua boa vontade, do seu estudo, que possamos sentir dentro do nosso coração que a nossa centelha novamente se acende, que essa vontade de refazer, de recomeçar, de acertar, de ter um caminho de luz, possa de verdade se abrir para nós.
Então, agradecidos que estamos por termos chegado até aqui. Chegamos até aqui nesse momento. O dia se encerra e a noite começa. Então, que a gente possa começar a noite lindamente, com a sua palavra de amor, sentindo a espiritualidade benfazeja, cuidando dos nossos corpos, corpo espiritual, espírito, corpo físico, nessa sincronia, que esses corpos possam ser alimentados e que a sua palavra esteja muito perene no nosso coração, nos trazendo conforto, amor e muita luz. Então, nós agradecemos essa presença, agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, o patrono da nossa casa, agradecemos essa espiritualidade responsável pela noite de hoje, por nos tratar tão bem, tão amorosamente, cuidar do nosso coração. E que possamos, ao final dessa noite, terminar essa palestra, terminar o trabalho dos passes, ao retornar para os nossos lares, que estejamos mais inteiros, que estejamos mais fortes, mais decididos a trabalhar pela paz e pelo bem, porque esse tem sido o nosso desejo sincero. Então, muito obrigada por tudo, querido Deus, nossa Mãe Maria, Jesus, que possamos então iniciar com o nosso muito obrigada, que assim seja. Amém. Então, hoje, dia 12, a nossa palestra vai ser sobre ressurreição e reencarnação. Não? Trocou? Não é ele. Ah, é verdade. Você não é o Anderson, né? Vai falar sobre o quê? Estou meio velho. Então, fala aí do que você vai falar, por favor. Fraude espírita. Ok. Gente, então, nosso querido irmão, a gente fez uma troca, né? O Anderson não pôde vir, está aqui para nos ajudar sempre e que vai ser uma noite maravilhosa. Eu peço que, por favor, a gente dê uma conferida nos nossos celulares, se eles estão desligados, para a gente não ser surpreendido com barulhinho, que às vezes atrapalha. A gente está no meio do raciocínio, aí sem querer alguém liga, e às vezes é um 0800 incomodando a gente aí, que a gente nem sabe, mas que a gente possa deixar o ambiente maravilhoso como está agora com o nosso irmão. Seja muito bem-vindo, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Boa noite. Dentro de tudo que ela já falou com a prece, né? É muito bom estarmos aqui, nos encontrarmos, nos abraçarmos, nos olharmos uns aos outros, vermos as diferenças que existem entre todos nós, não só na idade, nem na beleza, mas nos nossos esforços em procurar caminhos. Porque poderíamos nos encontrar em qualquer lugar, seria ótimo, mas aqui é muito melhor. Como diz o próprio Jesus, é uma casa de oração do meu Pai. Então é algo importantíssimo para nós. É nortear a nossa vida através de pequenos momentos. Simples palavras, de repente, que surgem no nosso falar, modifica a nossa existência espiritual. E ela será modificada através da condição que nos encontramos hoje, espíritos encarnados no mundo material. Pensamos muito no mundo espiritual, desejamos muito o mundo espiritual, mas esquecemos de que para estarmos nesse mundo maravilhoso do qual nós queremos, nós precisamos estar de acordo com esse mundo. Porque precisaremos nos adaptarmos a essas situações, a essas condições novas que vão se apresentar a nós de um momento para outro, que nós não sabemos qual ele será. E muitas das vezes, um algozinho a mais que fazemos em nossas vidas, em abrirmos mão de algumas situações, de algumas paixões, de algum estado nosso de divertimento que seja, que temos o direito disso, mas nos divertimos muito mais do que procuramos caminhos. E é esse buscar nosso é que precisa ser por nós velado, olhado com muito cuidado. Porque o tempo é curto. Imagino eu que eu brinco com as pessoas hoje em dia. Eu estou andando devagar, porque meu tempo é pouco, para ver se eu demoro mais.
Então, imagine quem estiver no meio do caminho, se puder dar uma freada, como é que vai demorar um pouco mais, né? Porque a maioria aqui está no meio do caminho, né? Eu já passei dos 3/4, né? Então, a gente tem que estar muito atento, aproveitar esses momentos que são maravilhosos. Eu sou o homem do banco, da reserva. Quando precisa, seu Paulo, nós estamos aí. É um prazer imenso podermos servirmos na hora que é necessário, pois mal sabemos nós o porquê de tudo isso, não é? Então é maravilhoso, é muito importante. A doutrina espírita não é só o consolador prometido por Jesus. É o caminho, é a verdade, é a vida. Mas uma vida compreendida por nós hoje de uma forma bem diferenciada do ontem. Porque conseguimos buscar em pequenos momentos de nossas vidas tanta coisa bonita, porque já atingimos um grau diferente. Que ontem nós não conseguimos compreender e hoje nós compreendemos. Porque essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, não é de ninguém, é dos Espíritos. E como nós somos Espíritos, podemos dizer que ela é nossa, né? Então, a gente, em pequenos momentos de nossas vidas, quando assimilamos um pouco dessa doutrina, nós vemos a maravilha de pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande para a nossa vida a partir de então. Que percebemos aquele algo diferente em coisas tão pequenas. Vejam só, fraudes espíritas, isso está no Livro dos Médiuns. É um assunto até nem muito tratado, né, assim de público, né? Mas é muito interessante que a gente fale sobre esses assuntos, para que a gente não fique só preso no caso da edição do livro, falando do Livro dos Médiuns, naquela época, onde era combatido veementemente por todos aqueles que eram contrários a arrumar uma forma de desacreditar a mediunidade. Mas hoje, com conhecimento de alguns detalhezinhos, nós observamos que podemos fraudar a palavra do Cristo, não podemos? O que você acabou de ler aqui agora? Como é que nós vemos o filho pródigo? Será que nós vemos o filho pródigo só vendo o fato dele ter gasto tudo que tinha e voltado ao pai e o pai ter recebido? Então pode passar uma imagem para nós fraudulenta de que eu posso fazer tudo o que eu quiser, depois eu me arrependo e volto. Será que é assim? Tão fácil? A gente começa a ver que não é bem assim. Tudo é possível. Que o Criador é amor puro. Não quer mal de nenhum de nós. Mas não existe efeito sem causa, né? Então, para que determinadas coisas aconteçam, outras devem acontecer antes, né? Para que ele chegasse ao ponto que chegou, ele, entre parentes, sofreu. E qual de nós que quer sofrer? Para ser recebido como pródigo. Não era melhor que se nós não sofrêssemos? E chegássemos lá sem ser pródigo? São avaliações que a gente precisa fazer, né? Com muita calma, né? Para a gente ir compreendendo um pouco mais. Então a gente tem que termos, né, que observarmos bem o verbo de Jesus, a palavra de Jesus, né? Para a gente ir colocando lentamente, com muita tranquilidade em prática. Porque não haverá mudança brusca. Na natureza nada é rápido. É calmo, tranquilo, para que haja perfeição. Porque tudo que é feito às pressas não é bem feito. Concorda ou não? Precisamos desmanchar várias vezes para fazer de novo até acertar, né? Então, se a gente tiver calma, tranquilidade. Então, vamos ver aqui. Fraude espírita se tratando de mediunidade. Nós fomos lá no Velho Testamento
Porque isso é antigo, né, gente? Essa briga ainda não é da agora não, né? Conversar com os mortos é coisa velha, né? E a gente observa lá no livro, no Velho Testamento, Levítico 19:31, está assim: não vos dirijais aos mágicos, nem consultais os adivinhos, para que não suceda que este comércio, olha bem a palavra que entra aqui, este comércio vos corrompa. Eu sou o Senhor vosso Deus. Depois, Deuteronômio também, 18, 10, 12 fala a mesma coisa, Isaías vem e fala a mesma coisa. Então o que nós vamos falar não é nada de que nunca foi dito. Está lá no Velho Testamento. Agora, o que nós precisamos é compreender, né, os fatos dentro de suas épocas. Que nós não podemos tomar a medida, né, com o que era falado naquela época e trazermos para hoje e insistirmos de que a mediunidade é algo impossível. E que já lá no Velho Testamento, segundo os nossos irmãos que não querem aceitar, diga que o Velho Testamento já proibia. Vamos ser razoáveis com a nossa intelectualidade, com a nossa capacidade de pensar. Alguma coisa que não seja possível acontecer precisa ser proibida? Não precisa. Só se proíbe aquilo que pode acontecer. Porque proíbe, nós não estamos questionando. Nós só estamos questionando o fato de proibir alguma coisa. Então, se estavam proibindo que fizesse isso, é porque isso era possível de existir e se fazer. Faltava era compreendermos como isso deveria ser feito e como ser feito, por que motivo ser feito, para que ser feito, que aí vem um monte de questionamento, né? Que é o que vem justamente fazer um diferencial para nós. Então a gente vê uma coisa tão interessante que até o João Paulo II, em 2/11 de 1983, nossos irmãos católicos, nosso irmão lá, o Papa, ele diz assim: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido. Que maravilha, né? Aí ele continua: pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Ele está falando do mundo material. Então deu carta branca para nós, não deu? Podemos falar de mediunidade, de espírito, de defunto, de morto. Pode dar o nome que quiser. Que nós vamos estar falando de nós amanhã. Ou não será nós amanhã? Hoje somos almas, espíritos encarnados, né? Mas amanhã só seremos espíritos libertos do corpo físico. Então está falando de nós. Então ele deu uma ajuda muito grande para aqueles que se atentarem ao fato do que ele disse, né? Porque é aquilo que nós dissemos, um detalhezinho, um momentozinho de nossa vida, transforma a nossa maneira de raciocinar e de pensar, porque aquilo encaixa para tirar as nossas dúvidas, né? E a doutrina espírita tem como um princípio básico justamente tirar dúvidas, né? Com as perguntas do Livro dos Espíritos. O Kardec tinha dúvida, perguntava, e os Espíritos iam respondendo e dando as informações que nós precisávamos saber. Então, quanto que é importante, né, para nós essa ideia? Por que isso acontecia naquela época e pode acontecer até hoje? Vejamos só. Naquela época já se falava de mágico, pedestadores, e falava de um monte de enganadores, camoteiros, que enganavam o povo. Acabou isso ou continua? Mas por que nós gostamos de ser enganados? Será que nós já pensamos nisso? Paramos para pensar? Hein? Pode falar, gente. Se eu discordar, eu falo que eu discordo. Eu sou cara de pau. Porque nós gostamos de facilidade. Nós gostamos de facilidade ou não?
Se tudo pudesse ser resolvido ontem, a gente vai deixar alguma coisa para amanhã, se for de nosso interesse, é lógico, né? Tem que começar por aí também, porque se for dos outros, o problema é dele, pode resolver até o ano que vem, se quiser. Mas se for nosso, não. E o que acontece conosco que nos chama a atenção? É o que sentimos, é o que ouvimos ou o que vemos? O que é que mexe mais com a nossa atenção? É, os olhos veem, né? Então, qual seria, vamos dizer assim, um fato, uma ocorrência que pudesse chamar a atenção visual nossa? Os efeitos físicos do mundo físico, do mundo material. Porque aqui, agora, nesse momento, está acontecendo efeitos espirituais, os quais nós não os vemos, e eles estão acontecendo. Eu não estou criando imagem, não, estou falando de um fato. Que quem tiver dúvida, ainda tem alguma coisinha aí que está difícil para compreender. Se a hora que compreender, vai ver que isso é um fato. Então, vocês estão mais preocupados com o que o Paulo vai falar. Porque nós vamos ouvir e vamos ver o jeito dele falar, a maneira dele se expressar, se ele tem alguns cacuetes ou se não tem, né? Fulano tem um jeito de falar, né? E mais duas, três palavras, né? Mais duas, três palavras, né? Fala assim, mas aquele cara só fala, né? Que chama muito a nossa atenção, né? Nós estamos vendo, estamos ouvindo e vai se acumulando. Então, nós éramos e continuamos a ser impressionáveis com as coisas do mundo material. Nós vemos na televisão, sentado na poltrona de nossa casa, um mágico na televisão fazer um avião sumir, um carro sumir, um bicho sumir, ele está aqui no palco, aparece lá no meio da plateia, não faz? E qual é a ideia que eles tinham a respeito? Que os médiuns daquela época seriam pessoas possuídas de algum poder que eles desconheciam, que eram capazes de provocar os efeitos físicos. Se nós observarmos, é os detalhezinhos, né, que a gente quis lembrar no começo, a gente vendo os detalhezinhos. Como aparece o caminho para que Kardec observasse muito mais do que até então era observado as festas nos salões de França. Através de quê? Das mesas, de um efeito físico que a mesa fazia movimentos, né? Então, veja bem, já apareceu um movimento físico, algo que chamou a atenção dele. Mas isso começa muito antes, né? Com aquelas duas meninas, as irmãs Fox, Kate de 14 e Maggie de 16 anos, que elas ouviam as batidas naquela parede, até que o espírito se comunica com elas, aquele viajante cacheiro, que era viajante, que era vendedor e tal, e começa. E o interessante disso tudo, para a gente poder ver essa conexão e ao mesmo tempo a desconexão com quem quer combater, porque vem por duas crianças. O que é que tem na cabeça de duas crianças que tem uma capacidade de engenhar alguma coisa para enganar os outros? Será que não está aí quando Jesus diz assim, deixai vir as minhas criancinhas? Cada ingenuidade, né, da pureza, de não ter maldade, né? Então elas faziam aquilo com a realidade de um fato mediúnico mesmo. Ou seja, a interferência do mundo espiritual no mundo material. Então veja, né, um efeito físico lá naqueles anos passados da codificação, efeitos físicos. E esses efeitos físicos foram chamando a atenção de pessoas com muito mais condições intelectuais até chegar ao conhecimento de Kardec e ele assumir para poder nos trazer o que nos trouxe, está aí conosco a doutrina dos espíritos, através de efeitos físicos.
É uma brincadeira que eu vou fazer, não é verdade. Talvez. Vocês já viram ou nunca ouviu ninguém dizer assim? Ah, eu não vou naquele centro não, aquele centro é fraco, não acontece nada. Não ouviram não? Não é não, gente? Muito, né? Por quê? Nós queremos que nos chame a atenção. Né? Ainda eu conversava com uma pessoa no sábado, fui visitar uma pessoa e ela fez um questionamento comigo. É muito ruim, né? Quando nos pergunta alguma coisa sobre doutrina e você tem que ficar em cima do muro, né? Você não pode falar tudo, né? Não é que a gente não queira falar, não. Eu vou contar até um fato para justificar a minha fala, tá, gente? Não dizer que a ideia é minha, não. É a ideia do Chico, hein? Cuidado, hein? Havia um amigo deles, né? Que era um pouco mentiroso, contava umas vantagens. E ele desencarnou. E aí, depois de passar uns tempos, ele foi evocado e ele falou que era difícil deixar aquilo, que ele ainda continuava falando alguma coisa que não era verdade. E Valdo ficou muito preocupado com aquilo, né? E aí, certo dia, ele encontra com Chico, vai ao Uberaba, encontra com Chico e pergunta assim: Chico, esse fato assim, 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 eu soube. Ô Chico, você mente, Chico? O Chico riu. Ô Chico, você mente ou não mente? O Chico continuou rindo. Ele falou: Chico, mas eu tenho que ter uma resposta, você só ri, não me fala nada. Ele falou assim: eu retardo a verdade. Ele não falou que mentia. Olha a perspicácia, né? Capacidade, né? A percepção, né? De como colocar as coisas, né? Para você nem ofender os outros, não se julgar melhor do que os outros. Eu retardo a verdade. Então, se negava a falar a verdade, eles iam ficar por isso mesmo. Então, foi o que a pessoa disse: ah, porque faleceu uma pessoa, assim, 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 tal, muito amiga nossa, parará, parará. E aí nós fomos lá e tal, e alguém falou isso, falou aquilo. Eu falei: ó, o que você acha? Eu falei: não acho nada. Eu não posso achar nada. Eu não conversei, eu não vi, eu não sei. Porque falar porque falou é muito fácil. Porque ninguém está vendo quem está ali falando? Ah, mas o médium do fulano falou isso. Falei: ó, aí esse aqui é o problema da mediunidade. Você quer conversar com um amigo espiritual daquele médium e que ele saiba do que acontece com a vida do outro, não sei quantos quilômetros de distância, que não tem nada a ver no círculo, porque quando é uma coisa de círculo familiar, de casa espírita, por exemplo, se eu desencarnar amanhã, depois da manhã der uma comunicação aqui, está tudo certo, porque eu sou daqui. Concorda, não? Nem que chegue aqui, ó, Paulo teve por aqui, estava aí, ó. Está tudo certo, né? Agora, apareceu um fulano aí que o nome dele é esse, eu não sei nem quem é. Um visitante estranho. É complicado, é mais complicado para você ter certeza ou não, né, do fato. Então a gente fica com essas ideias, a gente precisa estar atento. Quando diz: ah, mas aquilo lá é muito fraquinho, não fala nada, esses aqui estão certos. Porque não pode inventar nada. É verdade, é verdade. Vamos orar, vamos pedir a Jesus, a Deus, a espiritualidade, ao amigo espiritual dele ou dela, seja o que for, daquele espírito que a encaminhe, que a mostre o que é melhor, para a gente esperar, quem sabe, né, da próxima vez, depois de umas orações, né, aí a gente pode ter uma ideia melhor e não dizer uma coisa: ah, está sofrendo muito. Não faça isso. Mas e como é que a gente vai questionar isso? Isso faz bem para quem? E não é assim, né? As coisas não podem ser assim. Então vejam só o quanto que, enquanto houver um efeito emocional, um efeito físico, que é o principal, ele nos atrai a atenção. A gente não tem como fugir dele. Porque visual é muito forte. E nós estamos num mundo material onde tudo é visual. Agora, e se nós falássemos para um irmão encarnado que não tivesse a visão? Que tal fato estaria acontecendo? Ele acreditaria ou não?
ser difícil para ele acreditar. Ele acreditar no que a gente estivesse dizendo, né? É o caso da mediunidade sem cuidado, né? Vamos dizer assim, né? Você dizer muitas das vezes que não é a realidade, que não está vendo, que não está acontecendo. Então é preferível a gente procurar o caminho da verdade, né? Para a gente poder não cair nas contradições do mundo afora. Quando a gente começa a observar Kardec trabalhando, Jesus, quando aqui esteve, ele deixa bem acertado para nós, sem dúvida nenhuma, que é uma afirmativa, né? É uma verbalização afirmativa. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então não deixou dúvida nenhuma para nós que isso que nós estamos citando e que acontece muito era previsto. Mas era previsto porque a mediunidade é inadequada, não podia ter mediunidade? Não. A mediunidade é um dom de todos nós. Porque todos nós temos a glândulazinha que faz a comunicação. Agora, vejamos, quando dissemos da satisfação de nos encontrarmos aqui, porque aqui é uma casa de oração, quando aqui nós viemos em busca de ver alguma coisa a mais, de conhecer alguma coisa a mais, estar no convívio do mundo espiritual mais presente, aqueles que forem médios passivos, ou seja, que tenha a facilidade da comunicação, vai a cada dia se aprimorando mais, como tudo na vida é aprendizado, ou não é aprendizado? Nós podemos parar no tempo e no espaço? Não. Precisamos continuar aprendendo e parar jamais de aprender. Então, os médicos que estão nesse contato diário, qual é a tendência? Irem se aprimorando, facilitando essas comunicações. Agora, aquele que vai lá uma vez ou outra, ou não vai quase hora nenhuma, é médico? É, ninguém está dizendo que não é. Nós estamos querendo chegar a um ponto que é a qualidade dessa comunicação. Vocês já pensaram em retirar da nossa casa essas televisões smart, mais não sei o que, botar aquela de válvula antiga que tem que esperar esquentar? Ela passa as imagens, não passa? Chuviscando tudo, né? Que hora que sai do ar, que hora que volta. Aquele médio antigo lá de válvula era ruim de pegar o sinal, né? Agora, à medida que você vai se aprimorando, o progresso, né? É que o progresso é geral, não é uma coisa única de uma determinada situação. É do nosso viver, é um progresso natural. E que nós vamos nos aprimorando, o nosso contato vai ficando mais fácil. Além de ser mais fácil da comunicação, mas da filtração da comunicação. Tem médium aí que recebe orientações espirituais? É isso ou não é isso? Por quê? Será que existe, conforme imagina-se muito, médium inconsciente completamente? Será que existe isso? Segundo Edivaldo, não. Que hora que vier, porque o outro desencarnou, saiu do corpo. Eu não tenho mediunidade nenhuma não, sabe? Eu sou a mediunidade de papagaio, de falar só. Imagine bem, um médium não pode estar falando daquilo que ele não sabe, exceto quando houver necessidade de tal coisa, isso irá acontecer, indubitavelmente vai acontecer. Se a espiritualidade achar que determinado fato tem que ser trazido naquele momento e não tiver ninguém apto para aquilo, alguém vai ser. Bom, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Na hora é aquele ali que vai. Aí ele pode até perder a consciência, ficar numa semi-consciência, e aquela comunicação sair totalmente do jeito que tem que ser, e ele depois leva até um susto. Mas ele jamais esteve longe daqui, porque se ele for para longe, ele não volta. Já foi embora, né? Então ele vai estar sempre tomando conta da sua casa, tendo cuidado com a sua casa. Então não é quando se fala de mediunidade, pensa que cada um pode ser o que quiser. Não, ninguém vai
ser o que quiser, não. Só vai ser aquilo que pode ser, aquilo que deve ser e como deve ser. Então, na medida que nós conseguimos entender isso e viver dentro dessa situação, o engano, a fraude já vai ser muito mais difícil. Um detalhe muito interessante que eu li aqui para vocês, em Levítico, quando diz assim, ó, eu falei, presta atenção, hein? Para que não suceda que este comércio vos corrompa. Corromper não é fraudar, não? Podemos dizer que é, não é não? É o português, né? Tá. O que é comércio, quando fala de comércio? Quando fala em comércio, na nossa cabeça vem o quê? Ganho, dinheiro, lucro, vantagem, seja ela qual for. Qual for. A facilidade da fraude está justamente no aspecto de se transformar a mediunidade num comércio. Tinha muita preocupação, Kardec, naquela época, com isso, e tinha informações de outros irmãos que questionavam isso. Isso está na Revista Espírita, de 1858. Assuntos muito relevantes a respeito disso, porque naquela época não tinha, vamos dizer assim, as informações que se tem hoje, né? Tão aberta, né? Tão didática, vários livros falando, os trabalhos de desenvolvimento mediúnico em todas as esferas. Então, hoje a situação é outra maneira de ver, tem que ser muito mais lúcida do que era naquela época. Mas já tinha uma dificuldade muito grande, porque veja bem, quando Jesus chega lá no templo e faz uma expulsão lá, o que acontece? Olha só. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Últimas obras de Jesus antes da paixão, hein? Olha que coisa interessante, olha. Últimas obras de Jesus antes da paixão. Versículo 12. E Jesus entrou no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam. É aí que a gente quer entender isso. Se alguém só vende alguma coisa ou faz comércio de alguma coisa, quem quer. Concorda ou não? Porque se não tiver quem quer, não vai acontecer. Então, na mediunidade, poderá haver fraude porque vai alguém em busca de alguma coisa. Como ele não pode responder na altura, por desconhecer, por não saber o fato todo, enfim, ele pode criar uma situação fraudulenta em dar a resposta para aquela pessoa, para agradar aquilo que a pessoa pergunta. Porque quando qualquer um pergunta o outro, vem na nossa mente o que ela gostaria de ouvir, né? Não é assim que vem? E se vem te mostrando um lado maravilhoso, esplêndido, e você fala assim, mas não é nada disso que está acontecendo, como é que pode falar um negócio desse? Hein? Fica difícil, né? Aí a gente vai ver que já tem uma dúvida. E aonde entrar benefícios para aquele que está consultando, né? Vamos até falar em consulta, porque a consulta para o médico tem que ser paga. Para o médium, não. Para o médico, sim. Né? Porque ele estudou, ele gastou para se formar. Agora, você não gasta nada para ser médico. É de graça. Que, aliás, está lá também, se a gente quiser, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, dai de graça o que de graça recebeste. E é o fato da mediunidade. Só haverá enganadores, se tiver pessoas dispostas a serem enganadas. Agora, fraude. Será que todas as profissões que existem na Terra, todas são honestas? Ou tem fraudes em todas elas? Para te levar benefício de alguma forma, de alguma coisa. E nós podemos julgar se existem médicos que pratiquem a fraude, de enganar os outros para receber uma consulta muito cara. Por causa desse, ou de meia dúzia, ou de 100, ou de 1000 médicos, nós podemos culpar todos os médicos do Brasil de serem
fraudadores? Não podemos. Porque quando nós colocarmos todos num balaio só, nós estamos dentro também. Que o balaio chama planeta Terra. E nós estamos todos dentro desse planeta. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Assim são todas as profissões. Tem advogados, e todos, engenheiros, eletricista, né? Liga a carga errada lá para o cara e diz que tá bom, né? E aí vai por aí afora, dentro dessa linha de raciocínio, o cuidado que a gente tem que ter em fazer o julgamento de algo que não aconteceu segundo ele gostaria, que ele foi em tal lugar, perguntou isso, perguntou aquilo e não falou para ele o que ele queria. Esse negócio de mediunidade é uma furada, isso tudo é uma mentira. Eles são tudo é louco, não diziam que os espíritos eram loucos no começo? E no entanto nós estamos vendo hoje que é justamente através desse dom tão pequeno que a gente acha que nós não temos, que todas as ciências se desenvolveram através da intuição, mediunidade intuitiva. Como é que é a lei de gravidade? Quem inventou ele? A lei? Criou a lei? Como é que chama o científico? Por que ele fez? A maçã jogou para cima quando ele caiu. Não, caiu da árvore. Caiu da árvore? Estava descansando. Viu? Ele está por dentro. Ele não precisou nem fazer gesto nenhum. Foi um fato do olhar físico que ele teve a intuição de que aquilo tudo, fazendo uma matemática, criaria uma lei. A lei da gravidade. Se ele não fosse intuído espiritualmente, ele não descobriria. A vacina, penicilina. Como é que foi a história da penicilina na época da guerra? Não é? Trabalhou e nada de conseguir, né? Aí ele está cansado demais, esqueceu o produto em cima da mesa e foi embora dormir. Quando chegou no dia seguinte, deu bolô, deu mofo. E aí criou a penicilina do mofo. Foi ele que falou, não, eu vou deixar aqui para dar mofo? Foi? Porque se der mofo eu descubro? Não precisava, né? Se ele soubesse disso, não? Então nós temos essas mediunidades intuitivas e elas são verdadeiras, não são fraudulentas, né? Agora, precisamos ter cuidado, sim, sempre precisamos ter muito cuidado. Quem é procurado para dar informações, que se não souber, pede a pessoa para ter calma, para orar. Orar não. Vamos até mais longe. Fazer uma oração. Tem diferença de orar para oração? Tem, gente? Se eu orar, eu não faço nada. Agora, se eu fizer uma oração, eu me chamo a minha atenção que eu tenho que ter ação com aquilo que eu quero. Senhor, me ajude, você continua deitado. Senhor, me ajude, você continua deitado. Vai acontecer alguma coisa? Se você orar, partir para a ação de levantar e procurar o que você quer fazer, vai acontecer. Porque dentro do aspecto de mediunidade, a 459 é qual? Influem? Influi os espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Isso parece que é uma coisa repetitiva, né? Mas já eu vi isso um monte de vezes. Mas o problema não é ouvir, é pegar isso e colocar na prática. Muito mais do que imaginar, de ordinário são eles que nos dirigem, vos dirigem, disse eles para nós, né? Nos dirigem, digo eu aqui agora. Se eles nos dirigem, será que esse aspecto de direção não é mediúnico, não? Porque como que ele vai interferir, né? Na minha vida, se não for por uma ligação? Agora, Se o instrumento é bom, a intuição é boa. Então agora mesmo eu vim de Barra Mansa, vim até um pouco quase em cima da hora, e conversava com a pessoa no carro, a pessoa falando, que conversando entre ele, essa pessoa mais uma outra, sobre alguma coisa que acontece, e ela falou assim, fulano é muito lúcido, ele falou, tem cuidado, porque o Satanás está solto.
Ele ataca a gente, bobeou, ataca, fez isso, ataca, fez isso, ataca. Eu falei assim, ó, eu não concordo com isso não. Eu não concordo não. Concordo não. Ele só te ataca. O que é? Por que ele nos ataca? Quem arrisca? Porque você deixa ele te atacar. Não existe efeito sem causa. Por que ele estraga muitos casamentos? Porque tem muito ciúme. Eu falei assim porque tem muito ciúme. Mas não tem que ter ciúme? Depende de como você tem o ciúme. Um ciúme gostoso de amor, tudo bem, todo mundo deve ter mesmo. Porque se não tiver, senão você não gosta de nada, né? Mas não doentio. Porque quem ama liberta, não prende. Se você não está bem, meu filho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, até a próxima. Quem sabe a gente se encontra na outra, numa boa, né? Agora, se você... É porque houve qualquer coisa aqui na barra que eu nem sabia, né? Na sorveteria alguém agrediu alguém lá, né? Que foi esse comentário que a pessoa fez. Ah, hoje os homens estão com muito ciúme. Eu falei, será que os homens de hoje são diferentes dos homens de ontem? Eu não sabia disso não. Eu acho que eu sou igual aos de antes. Meu avô, meu pai, todo mundo era igual. Então é uma questão muito do analisar as situações para a gente ver o que acontece, né? Então por que essas fraudes psicológicas acontecem em nossa vida e nós somos influenciados em acreditar que é eles que estão nos atacando e fazendo mal? Porque é cômodo para nós acharmos que alguém faz alguma coisa de errado comigo e eu não faço nada, eu sou um santo. Mas então é um santo fraco, porque não é possível. Não é verdade? Que santo é esse que o mal te ataca tanto? É só questão de raciocinar, não disse com uns detalhezinhos, umas coisas. Isso é uma fraude da maneira de entender a doutrina. As religiões fraudam a religião, que os nossos erros é culpa do demo, do satanás. Dá o nome que quiser dar para ele, que não vai ser o contrário do mal. Não é? Por que como? Porque... eu não, eu sou gente boa. Se fosse boa, não estava nesse mundo de provas e expiações, estava em outro lugar melhor um pouquinho, né? É a questão, quanto que a doutrina nos mostra, né, de uma maneira tão saudável, tão light, né? Para a gente compreender as coisas, para não ficarmos também achando que é muita intelectualidade que vai resolver a nossa vida. Não, é a prática. Quando Jesus reúne, ele não reuniu os senadores, os cultos da época, os sábios, né? Reuniu os pescadores, pessoas humildes, broncas, mas que tinham corações iluminados, que iam compreender o que ele estava trazendo para a humanidade. Enquanto que os outros se perdiam na vaidade do saber, do achar que sabiam, né? Porque não sabiam nada, né? Era uma fraude da doutrina da época, né? Vamos dizer assim, né? Procurando um caminho totalmente tortuoso, né? Era caminho? Sim, porque tudo tem que ter um começo. Difícil, não é? Muito complexo, por sinal, mas os fatos vão acontecendo. Porque os salões da antiguidade, dos tempos, muito pouca diversão se tinha. Não tinha hoje essa quantidade de ritmos musicais. Tinha essa quantidade de cantores pelo mundo afora. Nem vamos falar do Brasil não, porque aqui parece que o que mais tem é jogador de futebol e cantor, né? Não tem o que tinha. Não tinha essa diversão. O que era? Aqueles salões de festa e apareciam aqueles mágicos, aqueles que trabalhavam, né, com ilusionismo. E aí a doutrina aparece nessa época, eles acharam que a mediunidade era um desses fraudadores também, de enganar as pessoas nos salões de festa, né? Que, inclusive a história da mesa girante começa mesmo em reuniões festivas, né? Fazendo divertimento. Mas a bondade de Deus é tão grande e a certeza da nossa ingenuidade que ele foi nos pegar pelo lado mais fraco.
pelos efeitos físicos daquilo que nós falamos no início, que nós deixamos nos levar. A minha família, não toda, mas deve ser quase toda, por parte do meu pai, era voltado para o espiritismo. E nós tínhamos uma prima da minha mãe, em Vassouras, que era médium, não importa que seja de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, gente, mediunidade, ponto, acabou. Aonde ela é exercida é outra história, né? Mas era de uma lucidez muito interessante. Era uma preta velha que quando ela se manifestava, né, com a nossa parenta, ela se manifestava com um olho fechado e o outro aberto, porque havia na escravatura dela, o dono dela, o senhor dela, furou o olho dela. E ela desencarnou daquela forma e ela se apresentava depois mediunicamente dessa forma. Era uma senhora miudinha, assim, bem magrinha. E ela atendia as pessoas quando chegava lá, gratuitamente. A hora que chegasse, ela atendia. Aquilo que a gente sabe que ainda tem algumas por aí que fazem isso, né? E pessoas que sabiam, né, que a gente tinha esse contato com essa pessoa, me pediam e eu ia com algumas pessoas lá. Levava. Aí entrava lá no quartinho, com aqueles santinhos, aqueles preto velho, aquelas coisas todas, e ela cantava, fumava o cachimbinho dela, cantava, rodava em volta das pessoas, dava o passe, atendia, depois que atendia, ela chegava na porta e falava assim, você, meu filho, não vai conversar com a vovó, não? É com a titia, não, é a tia Marculina. Eu vou assim, eu vou aí. Aí eu sentava, ela falava assim, eu sei que você sabe que não precisa mandar você fazer nada, né, meu filho? Que, ó, tá tudo aqui, né? Mas eles não pensam que nem você, eu tenho que mandar fazer. Vocês estão vendo que nós dissemos lá no começo que eles vão dizer aquilo porque você não consegue entender. Retarda a verdade. Que o Chico disse lá atrás. Retarda a verdade. Mas para mim ela falava a verdade. Eu sei que para você não precisa. Mas eu posso te rezar? Pode, tia. E ela cantava em volta de mim. Eu saía de lá levinho, leve solto e vim embora. Eu saía daqui da Barra e ia a Vassouras para fazer isso. Um fato muito interessante dela, a minha mãe era muito assim, aquele escritor de Vassouras, como é o nome dele? Ficou cego, novo. Tem livro, Chico, tem mensagem dele? Hein? Casimiro Cunha. A minha mãe era apaixonada pelo Casimiro Cunha, porque ele viveu na época das tias dela, da mãe dela, da família, lá em Vassouras. E ela orava por ele, que ele já encarnou há muito tempo, orava por ele nas datas de aniversário dele, não de falecimento. Você acredita que teve um dia que o Casimiro Cunha foi lá nessa casa era prima dela no caso, né, que era filha da irmã da minha avó, e trouxe ela aqui em Barra, na hora do almoço, só para ele dar um abraço na minha mãe. E ela falou assim, eu vou embora, porque o que ele queria fazer ele já fez, já te abraçou. E voltou, pegou outro ônibus, pum, só para isso. Então, está vendo o que é a questão de você se ligar no verdadeiro, no certo? Quer dizer, ela orava por ele nas datas de aniversário dele. E ele, no mundo espiritual, reconhecia e ouvia as orações que ela fazia para ele. Oração. E ele vai lá e vem aqui para dar um abraço nela. Isso é fraude? Como que ela sabia que a minha mãe tinha orado por ele naquele dia? Ela, lá em Vassouras. É uma coisa verídica, um fato que não deixa dúvida, né, gente? Então, veja só. Aqui tem mais umas histórias assim, né? Naquela época lá de Moisés, né, foi designado que escolhesse 70 anciãos para ajudar o Moisés, que a carga do povo era pesada, né? Para eles profetizarem. Mas também só profetizaram uma vez e nunca mais. É muito interessante essas coisas que acontecem. O Kardec faz um comentário assim, sobre isso aí, ó. Interpretar como
A proibição de Moisés visa o mau uso da mediunidade na necromancia, com fins de adivinhamento, comércio, enquanto o episódio de anciãos seria o uso da mediunidade para o bem, profecia. Que a profecia é você falar do futuro, não do que passou, do que vai acontecer, né? Então Kardec chama muita atenção disso. E João, na epístola, primeiro capítulo, versículo 4 e 5, diz assim: meus bens amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Lá no tempo de João, já estava essa preocupação. Ver se os espíritos são de Deus. Será que tem como a gente perceber, né? Se o espírito é de Deus no sentido de moral, né? Mas tem como a gente perceber se ele é ou não, se aquele que está dando aquela comunicação é uma comunicação aceitável, muito boa, produtiva para o meio, para o nosso conhecimento, para a nossa expectativa de melhora nossa? Tem como? Qualquer coisa que qualquer médium que se diz que esteja na condição de mediunizado, disser que tal espírito está ali e falar alguma coisa que vá contrariar os ensinos morais de Jesus, no que for de menor possível, está fora. Porque aí nós vemos até determinados, no momento me falha o nome do livro, em que a gente vai lá e vai estudar mediunidade com Jesus e mediunidade sem Jesus. Vocês já viram esse livro, não temos um livro sobre isso? Porque o aspecto da comunicação é moral, é para nos engrandecer, para nos levantar, para nos convidar a procurarmos em nós mesmos o caminho, porque todos nós somos filhos do mesmo Deus. O que tem de divindade em mim tem em todo o universo, em quem estiver encarnado ou desencarnado, está nos espíritos. O que nós precisamos descobrir é o que tem dentro de nós que pode ser cultivado. Nós precisamos cultivar essas coisas boas. Que no caso que eu conversando com a pessoa, ela falou, mas ele atenta para fazer isso, porque tem ciúme, né? Então lá diz o quê? Os ensinamentos de Jesus. Fala para a gente ter ciúme? Fala para a gente fazer fofoca? Não, fofoca não, maledicência? É porque eu troquei o nome, hoje é fofoca. Fala para a gente fazer isso? Não. Você faz uma fofoquinha, uma maledicênciazinha qualquer. Será que vai passar em branco? O que vocês acham? Ninguém sairá daqui até que... Eu não sei o que ele falou, gente. Pagar o último centímetro. Vai ficar mais prático, né? Até que pague tudo que deve, né? Vai ser de novo. Você está vendo o reino dos céus, é só nascendo de novo, para a gente acertar nossas contas. Então, o aspecto da fraude, vermos dentro do aspecto mediunidade, mas vermos também no aspecto do Evangelho de Jesus, o qual é o transformador, o consolador, o que traz compaixão, que traz misericórdia, é o Evangelho de Jesus. Mas o que é que nós estamos fazendo com tudo isso que nós aprendemos? Fazemos o certo ou fraudamos? Que aí nós vamos fraudar, né? Fazer o contrário, né? Vai haver fraude ainda? Vai. Não precisamos ficar com vergonha disso, não. Isso é normal, faz parte. A gente não tira nota boa em todas as provas, tira enquanto estuda a vida inteira. Mas aí quando você tira uma nota meio ruinzinha, aí você mete a cara no estudo para ver se melhora aquilo, né? É a mesma coisa, quando a gente vê que derrapou, eu preciso trabalhar mais. Não me interessar, ouvir coisa e responder. Se for bom, eu fico quieto, vamos ficar quieto, deixa para lá.
Cada um na sua, né? Ó, não existe efeito sem causa, cuidado, pensa nisso, hein? Olha lá, hein? Quer dizer, você não está chamando a atenção de ninguém, tá? Não, você está mostrando o que você entende. Eu entendo assim, né? A minha filosofia religiosa, né, me diz isso, né? Me adverte a isso, né? Então, de repente, vocês estão vendo que a gente não ficou preso à mediunidade? Nós entramos na nossa vida, para que a gente tenha cuidados, né? Para que a gente não nos frauda, né? Porque senão, de repente, nós estamos nos fraudando, né? Nós estamos nos enganando, nos corrompendo a nós mesmos. Com tudo que podia ser tão mais fácil, nós complicamos. Pela maneira de ver, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de responder. Isso vai acontecer, não tem como a gente fugir disso. Mas é no acontecimento dos erros é que surgem os acertos, né? Porque quando a gente achar que só acerta, está no mau caminho. Está meio sabido demais, né? Achar que só acerta, né? Quanto mais eu sei, que eu nada sei. E é assim a nossa vida. Quando a gente pensa que está por cima, vai ver que está um pouquinho mais para baixo que o meio e acha que está por cima do meio, mas não está lá em cima, não é? Então, a gente precisa estar atento para isso e aproveitar as oportunidades que nós tivermos desse convívio fraterno, amigável, na casa espírita, dessa energia boa que passa. Porque quem faz palestra? Você faz, né? Quem mais? Você faz. Você faz, né? Fazia. Tem que começar a fazer de novo. Quem mais? Fabio. Você fez? A gente consegue falar tudo que a gente queria? Não. Fala muito mais, né? Eu achava que não ia dar uma hora, ela já deu. Sabe por quê? É porque aí entra essa hora das intuições, do trabalho da espiritualidade da casa, da necessidade de cada um que precisava ouvir determinada coisa que a gente nem sabe quem é que precisava ou não precisava. E de repente só faltou aquele toquezinho para o carro pegar, né? A gasolina está um pouco baixa, a energia da bateria está fraca, você dá aquele empurrãozinho, ele anima, o carro pega e vai embora e carrega de novo. É assim que acontece. É um fato comum, natural, que ninguém é melhor do que ninguém, mas também ninguém é tão pior do que os outros, não. Nós estamos no mesmo balaio, e esse balaio chama planeta Terra. Mundo de provas e expiações, que nós vamos vencer e vamos sair dessa para mundos melhores, com toda certeza. Porque foi para isso que nós fomos criados, para sermos perfeitos e felizes. Mas muito felizes, não é mais ou menos não, é muito feliz. Mas tem um trabalhozinho, tem, né, uma responsabilidade individual de cada um de nós. E podem ter certeza do que eu vou falar para vocês. Quanto mais problemas nós tivermos, mais crescemos. Não acredite na facilidade. A facilidade é um engodo, é um engano. Porque quando você pensa que está tudo resolvido, aparece um espinhozinho na mão, no pé, que começa a incomodar e muito. Né? E achamos que podemos tudo e acaba que a gente vê que a gente pode um pouco, mas não tudo. Que Jesus nos abençoe e muita felicidade para nós pelo dia de hoje. Paulo, só um minutinho antes de você terminar, só que eu posso falar com você. Você está falando de fraude, tenta ver tem um pessoal aí, não sei se é uma escola Dom Bosco, que está malhando Chico Xavier, está querendo provar que o Espiritismo é uma fraude. Voltando tudo de novo, igual lá atrás. Procura ver isso aí. Já ouvi qualquer coisa na internet, já estão inventando um monte de conversa fiada aí. E já tem um outro aí que estava falando sobre, chamou ele para falar sobre riqueza, não sei o que, riqueza. O cara foi lá, ele leu o livro de filósofo que fala sobre riqueza, para provar que o Kardec naquela hora que ele falou aquilo não dava certo, mas nós não estamos falando de filosofia do mundo material, a doutrina veio falar do mundo espiritual, gente. Tudo que nós falamos aqui é do mundo espiritual. Porque isso aqui é temporal, isso é passageiro. Que nós vamos levar a eternidade dos aprendizados para aplicar no mundo espiritual. Mas não vamos aplicar aqui e agora, que não comporta. Ainda não comporta. O problema é que muita gente que não tem conhecimento da doutrina acaba por
querer o mistério, vai Isso, não. Todos os ensinamentos para a eternidade, é para o mundo espiritual. Se fosse assim, Jesus não teria dito: para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. E vai por aí fora e outras colocações, né? Não tem problema não. E, ó, quanto mais combatido for, mais forte nós ficamos. Por isso que eu te falei, ó, na hora de um sofrimento, de uma dúvida, de uma situação difícil, nós crescemos. Porque aí nós vamos ver que nós estamos realmente certos. E ponto final. E deixa o barco andar, né? Porque se você tem um problema ortopédico, você vai procurar um médico cardiologista, você também está meio louco, né? Então, é por aí que as coisas funcionam, não é não, gente? Vamos ser racionais, né? Pelo menos, né? Racionais. Intelectual depois, vamos ser racionais primeiro. Então vamos lá. Seu Paulo, Matheus vai tocar uma música, depois eu faço a Pode, prece. 2, 3, eu fico aqui até Não, é só meia-noite, foi se vocês depois da quiserem. prece, tá? Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, mestre querido, a música já disse tudo, Senhor. Quanta luz em nossas vidas. A estrada por nós a seguir será a mesma de nossas necessidades reencarnatórias. Mas estando tu conosco, será a luz que irá clareando esse caminho para irmos nos afastando das dificuldades que irão se apresentar dentro daquilo que nos foi proposto para as nossas reencarnações. Mas estando tu conosco, tudo se tornará muito mais fácil, pois sabemos que tu és o nosso guia, o nosso modelo, o nosso cajado. Abençoa-nos, Senhor, nos momentos difíceis que porventura viemos a fraquejar, ainda provenientes de nossa imperfeição. Compaixão, Senhor. Misericórdia para todos esses nossos irmãos, que dentro do aspecto de que aqui falamos, da fraude de viver, compaixão para com todos eles. Gostaríamos, mestre querido,
e que as energias que aqui vibram em torno de nós não sejamos egoístas de querê-las só para nós, que ela seja distribuído a quem se fizer portador de necessidade, sejam elas quais forem. Para quem sabe, mestre querido, muitos tornam suas vidas melhores desde então, com aquilo que de graça acabamos de receber, possamos distribuí-lo, Senhor. Obrigado ao patrono da casa, Bezerra de Menezes. Obrigado aos nossos amigos espirituais, por todos aqueles que conosco participam de nossos encontros. Obrigado. Que a Mãe Maria, a mãe de todas as mães, que foi tão pouco homenageada há poucos dias, mas bem sabemos que ela nos compreende e todos aqueles que nem queiram aceitá-la como mãe. Mas esse coração é muito grande e bate por todos, ajuda a todos, protege a todos, assim como fizera com o traidor. Obrigado, Jesus, por tudo o que deixaste para nós, não dos milagres que feriram os nossos olhos, mas com o verbo, com a tua palavra, imorredora e eterna, que cala em nossos corações, nos levando à consciência e à necessidade de nos transformarmos na procura do bem, do belo, do amor acima de tudo. Em teu nome, mestre querido, em nome de Maria, a nossa mãe, e sobretudo em nome do Pai, o Criador, darmos por encerrado os nossos trabalhos de estudos desta noite, com o nosso muito obrigado, Jesus, a tua bênção.